Queridos irmãos, nós hoje vivemos uma crise de identidade no mundo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Hoje nós vivemos uma crise de identidade no mundo. É uma crise generalizada. As pessoas não sabem quem elas são. As pessoas começam a se localizar no mundo e nas suas relações sociais, humanas, a partir de categorias completamente artificiais. Elas se consideram algo ou alguém que não tem nenhuma adesão ao que de fato elas são, seja por natureza, ou seja por uma identidade que, sem dúvida alguma, é comum a todos. De que identidade eu estou falando? De que todos nós somos criaturas feitas à imagem de Deus. Obviamente que, a partir dessa identidade geral, de que todos nós somos criaturas de Deus, existe uma subcategoria ou uma categoria especial, não por causa das pessoas, mas por causa de uma escolha soberana de Deus, que é a categoria dos filhos de Deus. Eu diria que, do ponto de vista da categorização, não social, mas espiritual, só existem dois tipos de pessoas, só existem dois tipos de identidade. Aqueles que são criaturas de Deus, e como criaturas de Deus são dignos de todo respeito, de todo amor, de toda graça de Deus, graça essa que nós conhecemos como a graça geral. Eu não gosto do termo graça comum, porque eu não acredito que uma graça que venha de Deus nunca, jamais será ordinária, comum, sempre será algo muito especial. Mas essa graça específica ou graça especial é obviamente dada a Deus por sua escolha soberana, dada por Deus por sua escolha soberana aos que reconhecem o sacrifício de Cristo e se tornam filhos de Deus. Com exceção dessas duas categorias, queridos irmãos, nós não podemos e não devemos ser categorizados entre brancos e pretos, ricos e pobres, de direita ou de esquerda, ou de qualquer outro tipo de categoria social ajustada. Aqueles identitarismos que hoje estão em voga, em que as pessoas se classificam assim numa taxonomia, numa divisão e numa classificação infinita, que é praticamente impossível de acompanhar, elas são artificiais. Na verdade, elas fazem parte de um plano diabólico, não tenho dúvida alguma, mas por meio de pessoas que ideologicamente estão muito bem, claramente definidas e com propósitos muito claros de dividir para prevalecer. Esse antigo ideário de dividir para prevalecer já teve a sua ideia ou o seu contexto econômico-social por meio das grandes causas ou dos grandes postulados marxistas, comunistas, de um modo geral. Mas desde então, e diante da falência de todos os modelos econômicos e sociais baseados nessa pressuposição, uma derivação de dividir para prevalecer veio para as causas chamadas identitárias ou sociais. Eu tenho pesquisado bastante sobre isso, tenho escrito sobre isso, faz parte do meu trabalho em outras instâncias de atuação, mas hoje pela manhã eu gostaria de colocar para os irmãos uma base teológica, bíblica, por que nós somos um a partir do um que é Deus. Por que nós precisamos derivar nossa identidade como seres humanos criados à imagem de Deus, e também como povo da aliança, correspondente a essa categoria dos escolhidos de Deus, não definida por eles, mas pelo próprio Deus, a partir do ser de Deus, da natureza de Deus. Dizer que Deus, ou quem é Deus, e encontrar isso na Escritura Sagrada, é uma aventura maravilhosa que só é possível por meio da revelação de Deus. Ele nos toma pela mão, ele ilumina este caminho e ele nos leva a conhecer mais de Deus e conhecer na sua essência. Isso ele faz por intermédio da sua Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, a revelação escrita de Deus. Mas antes mesmo que a Bíblia fosse escrita, homens de Deus tiveram revelações de Deus e tiveram encontros com Deus. E nós vamos hoje ver um encontro de um homem de Deus com Deus, que revelou a ele quem ele era, e de uma maneira tão maravilhosa que ainda hoje serve para, entre aspas, definir Deus. Obviamente que eu estou colocando entre aspas, porque Deus é indefinível. Deus não pode ser sequer conceituado, porque é Ele quem diz a nós, suas criaturas, quem Ele é, e o faz por meio da revelação. Todo conceito, toda definição de Deus é limitante, por isso nós não devemos dizer quem Deus é, mas acolher quem Deus diz que é,
por meio da sua escritura. Tendo feito esses longos comentários à guisa de introdução, eu gostaria de convidar você a ler a palavra de Deus comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, que conta uma história maravilhosa do encontro de Deus com um homem que tinha sido príncipe do Egito há 40 anos, que agora estava no deserto de Midian, cuidando de ovelhas, num processo de quebrantamento profundo, que o fez nos 40 anos seguintes ser o grande líder de Deus. Eu estou falando de um homem chamado Moisés. Você que conhece a Bíblia já sabe do que eu estou falando. É neste encontro que Deus se revela a Moisés. Vamos ler a palavra do Deus Todo-Poderoso? Êxodo 3, a partir do verso 1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus então continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, dos seus donos, é a palavra mais correta para traduzir o termo aqui. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar que hoje é do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? O que é que eu lhes direi? E disse Deus então a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei chamado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: em verdade eu vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, e depois vos deixarei ir, ou vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saídes não será de mãos vazias.
Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém? Vamos pedir a iluminação do alto. Ó Deus amado e querido Pai, a tua palavra por si só, inspirada pelo teu Espírito, é verdade, poderosa para alimentar a nossa alma, para transformar o nosso ser, para direcionar, ó Pai, nossa vida. Mas eis que nesta hora em que vamos expor ao teu povo a tua palavra, nós rogamos a ti, ilumina a nossa mente, a minha que vou falar em teu nome e a do teu povo que vai ouvir esta palavra como tendo saído dos teus lábios. Pedimos que o Senhor nos dê toda a concentração de mente e de coração para ouvirmos a tua voz, crermos nela e obedecermos o que ela nos ensinar, pois é assim que nós te oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Na introdução desse sermão que eu fiz agora, há poucos minutos, eu falei que Moisés estava naquela fase que talvez, olhando ali alguém ao seu lado, diria que era uma fase para baixo. Ele havia sido por 40 anos príncipe do Egito. Você conhece um pouco da história, se não ela toda. Mas desde aquele momento em que Deus começou a mudar o foco da vida de Moisés, ele assassina um egípcio para defender um judeu que estava sendo oprimido por ele e cai em desgraça. E nesta desgraça ele é enviado ou foge para o deserto de Midian. Naquela ocasião, já casado com Zípora, Jetro, o seu sogro, o coloca para cuidar das ovelhas. Aquele lugar é um dos lugares mais inóspitos da terra. Se você tiver a oportunidade, ou seja, você já teve a oportunidade de fazer a subida ao Monte Sinai, que é este Horebe, na península do Sinai, que separa Israel do Egito, você verá que é rocha, terra, somente rocha e terra. Na verdade, em grande parte as pessoas se admiram porque que há brigas tão homéricas, tão terríveis naquela região, com tão poucos recursos naturais. Mas o fato é que quando Moisés está ali, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, em dado momento ele vê um fenômeno que parecia natural, mas que era sobrenatural. Naquele lugar, as árvores mais altas são arbustos, como na nossa caatinga, 3, 4 metros no máximo. E uma dessas árvores mais altas é justamente a sarça, um galho retorcido que não dá frutos, mas que de alguma forma consegue se alimentar extraindo da areia do deserto aquela água que precisa. E de repente Moisés olha para aquele lugar, as ovelhas vão para uma determinada direção, o seu olhar se volta para lá e um fenômeno acontece. Uma grande fogueira do meio de uma sarça ardia, mas não queimava e tornava aquela sarça lenha e carvão. Queimava, mas não se consumia. Em latim, a expressão é nectamen consumebatur, não se consumia. Justamente a sigla da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual nós fazemos parte. Aquele episódio é um episódio extremamente decisivo para a história de Moisés, porque é ali que Deus se apresenta para ele, é ali que Deus se revela quem ele é, faz o link do passado com o presente e com o futuro, sendo que o passado ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O presente ele diz, eu tenho visto a situação do meu povo no Egito. E o futuro e eu enviarei para uma terra prometida que mana leite e mel. Moisés está ali no centro do passado, do presente e do futuro do povo de Deus. Ali ele trava um diálogo que nós acabamos de ler. E naquele diálogo acontecem pelo menos 4 coisas maravilhosas. Deus diz quem ele é. Moisés compreende quem ele é. À luz do passado de seus antepassados e do propósito de Deus que teria para ele. Terceiro, Deus se revela como um Deus transcendente. Eu sou o que sou, mas também como o Deus da aliança. Aquele que está ali junto com o seu povo, apesar do exílio e da escravidão no Egito. E fala do seu poder soberano, que vai dobrar Faraó, o maior poder da época, para levar um povo escravo, sem condições sequer de se libertar, mas sendo liberto com mão forte por Deus, para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Essas 4 realidades que são descritas, que são
ditas a Moisés, que são reveladas ali naquele momento no deserto de Midian, nos dão o esboço geral para que nós possamos compreender o que estava realmente em jogo e qual é a essência desse texto de Êxodo capítulo 3. A primeira delas vai ser objeto do que eu vou ministrar hoje pela manhã, e que é: quem é Deus? Quem é Deus? O incognoscível, o totalmente outro, o eterno, o todo-poderoso, o Senhor do tempo, da história, o cheio de atributos infinitos e incomparáveis, que nenhum ser, nem mesmo aquele que é criado à sua imagem e semelhança a ele, pode ser comparado. Este Deus se revela para Moisés. E a primeira grande maravilha está justamente nisto: Deus se revelar. A revelação de Deus compreende aquele propósito do Senhor, aquela vontade de Deus de se deixar conhecer. Revelar, que lá no Novo Testamento, em grego, significa apocaliptor, ou o verbo tirar o véu, ou desrevelar, ou seja, abrir a sua própria face. É exatamente o que Deus faz. Deus tira o véu do seu rosto e se deixa ver. Deus tira o véu do seu rosto e se deixa conhecer. Este véu tem a ver com a transcendência, a santidade e a pureza de Deus, que são incompreensíveis. A infinitude e a eternidade de Deus, que são incompreensíveis pelo homem. Se não fosse a revelação, o homem não conhecia quem é Deus. O homem sequer sabia que existe Deus. Não somente não saberia quem existe Deus, mas não teria nenhuma noção de que Deus é este. Na verdade, este homem que foi criado na convivência com Deus, você lembra do Jardim do Éden, quando Deus visitava o seu filho Adão, desde todo o tempo e por todo o tempo, na viração de cada dia, esse homem havia pecado e se afastado de Deus, e é o pecado que impede o homem de conhecer a Deus, a não ser que Deus a ele se revele. E é isso que acontece aqui. Quando Deus se revela a Moisés, ele se revela a Moisés de uma maneira absolutamente única, singular e extraordinária. Quando Moisés pergunta a Deus quem é ele, o contexto mental, a ideia de Moisés por trás da pergunta era de uma mente politeísta. Lembra? Moisés foi criado em toda a sabedoria do Egito. A concepção de vida, a cosmovisão, a visão que ele tinha de vida era daquele panteão imenso de deuses egípcios, dos quais Faraó era o principal. Portanto, ele era mentalmente politeísta. E mais do que isso, apesar de ter uma origem hebraica, ele havia sido criado em toda a cultura egípcia. E ele sabia que os nomes dos deuses indicavam o que os deuses eram capazes de ser e de fazer. Portanto, ao perguntar como era o nome de Deus, havia duas interrogações na cabeça de Moisés. A primeira delas era: este é apenas um dos deuses do Egito que resolveu encontrar comigo aqui no deserto, ou este é um Deus diferente? E segundo, o que significa o nome que ele vai me dizer que o identifica? Que implicações existem desse nome? Eu não estou dizendo que Moisés não tinha compreensão, até porque provavelmente a sua irmã que o criou, e há uma ironia na história, você conhece, Moisés é colocado no bercinho ali de junco e jogado no rio Nilo, e as mesmas mãos que o salvam ali do decreto faraônico de extermínio das crianças de sexo masculino que fossem hebreias, para evitar uma força militar dentro do próprio Império Egípcio, as mesmas mãos que fizeram isso são as mãos que resgatam um pouco mais na frente na correnteza e apresentam a filha de Faraó como um presente do Nilo. O nome de Moisés dá a entender que ele foi encontrado no rio. Ele é um presente do Nilo, e o Nilo era um deus para os egípcios. Essas mesmas mãos criam Moisés numa espécie de interface entre a cultura dominante que ele via no palácio e que o tornava intelectualmente, culturalmente egípcio, e o ensinamento que certamente sua irmã Miriam
no recôndito dos momentos em que estava sozinha com ele, poderia ensinar acerca da história dos seus antepassados. Eu não tenho dúvida que Moisés conhecia quem tinha sido Abraão, quem tinha sido Isaque, quem tinha sido Jacó. Conhecia a história da redenção, e isso foi preservado como ensinamento para o seu coração. Ao mesmo tempo, ele convivia com toda a cultura egípcia e tinha sido treinado para ser o príncipe do Egito. É nesse contexto meio confuso, de uma visão politeísta da cultura que o rodeava e uma concepção monoteísta de um Deus que escolhe para si um povo com quem faz uma aliança, que o fez em Abraão, Isaque e Jacó, 400 anos antes da sua época, que Moisés estava ali agora diante daquela sarça ardente. Ele tinha essa visão dupla acerca da relação dos homens com Deus. E aí ele pergunta, no texto que você acabou de ler comigo, uma pergunta muito simples, quando ele vê o fenômeno e vê Deus falando de dentro da sarça e o chamando, dizendo Moisés e Moisés. Veja o verso 4, ele vê essa grande maravilha no verso 3, ele se volta para ver Deus do meio da sarça. A sarça não era Deus, Deus estava no meio da sarça, e essa é uma distinção importante. Deus fala com ele e o chama, dizendo Moisés, Moisés, e ele responde. Mas Deus claramente coloca desde o início o fato de que Moisés não poderia interagir com Deus como interagiria com qualquer outro. No verso 5, Deus continua dizendo, não te chegues para cá. E por quê? Porque este lugar é terra santa. Tira as sandálias do teu pé, que era um gesto cultural para reverenciar um lugar. Até hoje no Oriente, você sabe que você não deve entrar na casa de ninguém com os pés calçados, porque aquele lugar da família, além dos aspectos higiênicos e sanitários, é um lugar sagrado. Toda essa tradição era muito forte no Oriente Próximo, e naquele momento em especial, quando Deus estabelecia um limite, uma cerca, em que do lado de lá estavam os homens e as criaturas, e do lado de cá só habitava ele e os seus anjos. E é isso que Deus coloca quando diz assim, tira as sandálias do teu pé, porque essa terra que estás é santa. Deus estabelece a impossibilidade de Moisés, por iniciativa própria, ainda que Deus estivesse chamando Moisés, Moisés, e ele tivesse reagido e se aproximando, aquilo era o máximo que poderia acontecer se não tivesse havido uma revelação de Deus para além daquilo. É possível fazer um paralelo que também isso é o máximo que as pessoas podem ver quando, sem a revelação de Deus, observam o universo. A palavra de Deus em Romanos 1 diz que tudo que pode ser conhecido do ponto de vista da observação da natureza e que Deus se revela por meio dela, é suficiente para saber que Deus existe, que existe um Deus, criador de todas as coisas, e que é isto tudo que ele criou, é maravilhoso e poderoso. E por isso, e só por isso, já é indesculpável todo ser humano que pode ver Deus na criação. Porém, só até aí. A nossa teologia diz que o conhecimento salvífico, ele não pode ser feito pela observação da revelação natural. É preciso que haja uma revelação especial de Deus. E Deus começa a se revelar quando estabelece esse limite. E diz que você não descobre Deus, Deus se descobre para você. Que você não conhece Deus, Deus se revela para você. E Deus o faz. Diz o texto sagrado que Deus, depois de estabelecer isso, começa a se apresentar. E ele começa a se apresentar pelo seu passado. Não o passado de Deus, porque Deus é eterno, mas o passado da relação de Deus com o povo que Moisés fazia parte. E que depois de 430 anos na terra do Egito, talvez na mente de Moisés, não estava muito claro o papel especial que Deus havia atribuído a este povo. E por isso Deus se apresenta fazendo um resgate histórico da sua relação com esse povo escolhido. Ele diz assim no verso 6, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E aí acontece algo maravilhoso. Diante da mera menção de quem era Deus, Moisés, certamente, resgatando todas as histórias que a sua irmã havia contado para ele, das revelações de Deus ao seu povo, antes de se tornarem escravos no Egito, ele esconde o seu rosto.
porque teve medo de ver Deus, o rosto de Deus. E aí nós chegamos já a uma primeira conclusão. Deus se revela para conosco para ser temido, honrado e reverenciado. Intimidade com Deus não é atrevimento. Como diria minha mãe nos velhos tempos da minha infância em Campina Grande, Deus não é seu parceiro, meu filho. Parceiro, para os que são de outra região, significa um corrutelo de parceiro, companheiro. Deus não é nosso parceiro como se fosse um igual a nós. Deus é o totalmente outro, o santo, o poderoso. E quando alguém recebe uma revelação de Deus, o primeiro reflexo dessa revelação de Deus não é simplesmente correr para o abraço, é temer diante do esplendor da sua glória. Em outro momento, um pouco mais adiante na história da revelação, um sacerdote que também se tornou profeta, chamado Isaías, no dia trágico, no período trágico em que o rei de Israel havia sido morto, ele entra no templo, certamente para oferecer sacrifícios, para interceder pela graça de Deus ao povo que agora estava sem um governo, e Deus se revela para ele. Aparece no alto e sublime trono, rodeado de criaturas angelicais que diziam para ele diuturnamente: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. E a primeira reação de Isaías é simplesmente dizer: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Um esconde o rosto, o outro reconhece que sequer poderia e deveria estar ali. Essa deve ser a primeira reação quando nós sabemos de fato quem Deus é por meio da revelação que Ele faz para nós. Temor ao seu nome. Não um temor de pavor, um temor de reverência, que todos nós estamos acostumados a ter, de alguma maneira, expressões parecidas com essa no nosso cotidiano. Quando estamos diante de uma autoridade, quando estamos diante de um ancião ou uma anciã, alguém que é admirável pelos seus feitos, alguém que é maravilhoso e que se destaca dos demais, humanamente falando, já nos faz ficar de boca aberta e pensando assim: rapaz, eu não acredito que eu estou aqui diante dessa pessoa. É esse senso de reverência que fez Moisés dizer assim: imagine, Deus de Abraão ali, Deus de Isaac ali, Deus de Jacó ali. Que privilégio! Deus se revelava até aquele momento, não de maneira abrangente como nós recebemos hoje, por meio de Cristo. Qualquer um de nós revela-se a nós, Deus, por meio de Cristo e da sua palavra. Mas não era assim no passado. Deus escolhia alguns de maneira especial. A eles se revelava. Muitas vezes lhes dava o Espírito para que eles conduzissem o seu povo. Eram reis, eram sacerdotes, eram profetas, eram patriarcas como Abraão, Isaac e Jacó, e agora está ali Moisés, um homem que tinha caído em desgraça. Um homem que a essa altura deveria estar pensando assim: que bobagem que eu fiz. Poderia estar hoje no palácio lá no Egito, sendo preparado e assumindo o maior império do mundo. E hoje estou cuidando de ovelhas nesse deserto que não nasce nada, e ainda mais trabalhando para o sogro. Você sabe que quando o genro trabalha para sogro, não é brincadeira, né? O sujeito tira até o miolo do que ele tem. É só lembrar a história de Labão e Jacó. E aí você sabe exatamente. Porque muita gente fala da sogra e da nora, mas não sabe que o sogro e o genro também passam perrengue de vez em quando. E ali estava ele certamente pensando: eu estou aqui, na pior. E aí o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó chega para ele e diz assim: eu estou aqui diante de você. Irmãos, é para ficar embasbacado, é para ficar maravilhado, é para ficar cheio de temor, e é isso que acontece. Moisés tinha uma reação natural de esconder o rosto e dizer assim: e agora, diante disso, o que é que acontece? Novamente, Deus toma a iniciativa. E quando Deus toma a iniciativa, Ele fala agora do presente. Vejam, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Resgatou a história do povo que Moisés pertencia. E disse: assim como eu me revelei para Abraão, Isaac e Jacó, eis que eu estou aqui diante de você.
Mas agora ele fala do presente. Veja a partir do verso 7. Ele diz assim: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Se Deus, quando falou, chamando Moisés do centro daquela sarça, revelou que é totalmente o outro, aquilo que a gente chama na teologia de transcendência de Deus, agora ele revela a sua imanência. O que é a transcendência? É a separação absoluta de Deus e a criação. Deus não se mistura com a criação. Deus faz a criação, mas Deus não é a mesma coisa da criação. Por isso que nós não somos panteístas. Aqueles que acreditam que Deus se mistura com a criação e tudo é Deus e Deus é tudo. Nós não somos panteístas, nós somos teístas. E no nosso teísmo, Deus se distancia infinitamente da sua criação. Ele não abandona a sua criação, ele age na sua criação. Ele é um Deus soberano e providente nos negócios das nações e dos indivíduos, mas ele não se mistura com as nações. Mas agora, quando ele diz, eu vi o sofrimento do meu povo que está no Egito, ele diz assim, agora eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus imanente. Se aqui ele exalta a sua santidade, soberania, poder, transcendência, aqui ele exalta a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça, o seu amor, a sua empatia para com o seu povo. Veja Deus dizendo, eu vi o sofrimento deles. Eu vi o sofrimento deles. Deus está dizendo, olha, por isso eu desci. Ele é um Deus que age no tempo e na história. Ele diz no verso 7, conheço-lhe o sofrimento, por isso, veja, é uma conjunção que demonstra uma consequência. Porque eu conheço-lhe o sofrimento, eu desci a fim de quê? De livrá-lo da mão dos egípcios. Era o que Deus haveria de fazer. Quando Moisés escuta isso, eu fico imaginando que Moisés disse, ok, e o que é que eu tenho a ver com isso? Não assim, eu também estava lá, mas já estou aqui. E aqui há um contraste maravilhoso. Quem tirou Moisés do Egito? Para Moisés, a sua própria mão. Ele fugiu. Ele matou o egípcio e fugiu. Ele estava fora do Egito porque ele se libertou, fugindo daquela situação. Aqui Deus diz ao contrário, aqueles que ficaram, eu vou livrá-los. E revela a sua misericórdia, graça e compaixão em intervir na história do Egito. E aqui a gente conhece a segunda coisa maravilhosa desse texto. É que Deus é um Deus que intervém no cotidiano daqueles a quem Ele quer revelar-se. Veja, primeiro Ele produz temor ao coração daquele que Ele se revela. E, em segundo lugar, Ele deseja intervir no cotidiano, na história de vida daqueles a quem Ele se revela. A pergunta que eu lhe faço é, você também conta a história? Mesmo você que foi criado num lar cristão e que aprendeu essas histórias da Bíblia desde que era criancinha, mas não houve um momento, um divisor de águas, você também conta a sua história em que você olhou para trás e disse assim, nesse momento Deus interveio na minha vida e começou uma nova história? Eu conto. E todo mundo aqui que conhece há muito tempo sabe, foi no dia 11 de agosto de 1980. Ali Deus disse assim, eu vou intervir na tua vida. E a minha vida nunca mais foi semelhante a isso. A de Moisés também não. Deus intervém na nossa vida. Deus intervém para nos livrar, Deus intervém para nos libertar, Deus intervém para nos acompanhar na vida, Deus intervém para nos transformar a vida. Veja, Ele intervém para nos livrar, Ele intervém quando nos acompanha cotidianamente pela sua providência e Ele intervém para nos transformar. Qual o propósito de Deus intervir na vida de alguém? Mudar o destino de alguém, mudar o propósito de alguém, mudar o sentido de alguém, mudar a vida inteira de alguém. E isso acontece com Moisés. Esse texto todo é um texto de contrastes. Olha, a terra lá já está ocupada, mas como eu intervi, eu vou te dar. Você faz parte de um povo. O povo de Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram realmente patriarcas. E você está aqui, no nada do deserto.
Mas como eu intervi, você vai ser alguém. Você vai ser simplesmente um dos maiores personagens e heróis da fé, o grande estadista Moisés. E Moisés, em outro momento, pouco à frente, quando Deus ratifica esse chamado, diz: mas Senhor, até pesado de língua eu sou. Eu não sou um grande orador, como eu vou chegar diante de Faraó? Inclusive, nesse diálogo, ele fala sobre isso. Por quê? Porque quando Deus compassivamente resolve se revelar na minha e na sua vida, Ele transforma a nossa vida e Ele cumpre o seu propósito em nós, apesar de nós, e não por nossa causa. E é isso que Ele faz aqui. Moisés recebe de Deus essa transformação. Dos grandes desafios da gente estar aqui no domingo pela manhã é que o pastor tem que parar o culto agora e terminar a mensagem agora. Mas, por outro lado, temos uma grande vantagem. É que a continuação será à noite, lá na igreja de Tambaú, a partir das 18 horas. E você, então, está convidado para entender o terceiro ponto dessa mensagem e o que é que tudo isso tem a ver com você hoje. A parada foi abrupta, porque eu olhei no relógio, só faltam 3 minutos para terminar, eu não quero atrapalhar os professores. Mas também tem uma coisa de deixar o gostinho de um pouco mais. Mas você sai daqui já com 2 verdades. Deus é transcendente, você tem que temê-lo. Deus é imanente, Ele intervém na sua vida para você poder ter a sua vida transformada. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Deus amado e querido Pai, nós pedimos a Tua bênção para que essas verdades simples da Tua palavra, de fato, transformem a nossa vida. E o façam, ó Deus, de maneira maravilhosa, como fez na vida de Moisés. Não precisamos ter a mesma dimensão grandiloquente que Moisés teve para a história da redenção. Podemos ser pessoas simples na nossa casa, no nosso emprego, nos nossos estudos, e a intervenção de Deus será igualmente maravilhosa para conosco. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Por isso nós acolhemos a revelação do Deus na nossa vida. E por isso nós nos submetemos ao propósito que Tu tens. Tu és o Deus completamente outro. E Tu és o nosso Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco. É o que nós agradecemos juntos a Ti, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.